Economia com Juliana Rosa. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Queria saber de Tudo bom, você o Ineg? seguinte: você observando o mercado aqui no Brasil, observando o mercado em tudo que é parte, de olho nos movimentos e tal. Javier Milei, o mercado olhando, ele falou em privatização, as ações da empresa estatal da Petrobras Argentina, chup, na Bolsa de Nova York subiram. As pessoas começaram a falar, opa, que legal. E num país com uma reputação ruim, né? Porque privatizou, reestatizou, um país que no ranking de liberdade econômica está abaixo de puleiro de pato, porque está pior que o Brasil, né? Então, queria te ouvir. O que o mercado está achando? O que você está ouvindo, Juliana Rosa? E o negócio é muito nebuloso ainda, né, Ineg? Boa tarde para você, para o Fábio e para a Débora. Oi, Ju. Boa tarde do nosso ouvinte. Você vê, quando a gente olha a Bolsa de Valores, como você falou, ela sobe principalmente pela valorização da petrolífera, da YPF. E estava olhando aqui, a Bolsa está subindo com força, o dólar, ao mesmo tempo, subiu muito em relação ao peso, ou seja, o peso se desvalorizando. Então, você tem, ontem foi feriado, essa reação hoje do mercado financeiro. Olhando aqui para a questão, primeiro da YPF, você vê, ontem mesmo as ADRs, que são os papéis negociados na Bolsa de Nova York, da YPF, subiram 40%. E hoje você tem ainda essa valorização estrondosa na Bolsa Portenha. Mas é tudo muito ainda confuso, né? Você tem ali uma reação de valorização com a perspectiva de privatização novamente da YPF, mas vamos pensar aqui. Você quer comprar a ação da YPF? Porque daqui a 4 anos pode voltar um governo peronista e querer reestatizar de novo, né? Vamos lembrar que o governo Carlos Menem privatizou a YPF, daí 10 anos depois veio a Cristina Kirchner e reestatizou por conta daquela descoberta do gás de xisto, óleo de xisto, que naquela reserva de Vaca Muerta, que é enorme. E aí eles viram aquele potencial, vamos reestatizar. E aí o que acontece é que hoje, embora a produção de barril de petróleo esteja muito abaixo do que é a Petrobras hoje, por exemplo, eu estava pegando aqui os dados, hoje a produção da YPF está em torno de 230 mil barris por dia, a Petrobras produz quase 3 milhões de barris, só que o crescimento, aí metade aí do aumento do crescimento de óleo e gás na Argentina vem do shale, dessa reserva de Vaca Muerta ali administrada pela YPF. Então, assim, tem um potencial enorme, ao mesmo tempo, você pensa que você tem também uma desconfiança enorme se a questão da segurança, sempre essa questão, né? A América Latina e a Argentina, o auge ali, se você vai ter segurança regulatória e jurídica. Outra questão é o dólar. A gente vê aqui o dólar hoje disparando novamente, estava olhando aqui aquele chamado Blue, que é o dólar paralelo na Argentina, já valendo mais de 1.000 pesos, que a gente vê aqui as repercussões de momento, Ineg, é que você tem ainda uma transição que é esperada de forma desordenada, óbvio, né? Porque está tudo muito confuso. Você imagina, a gente sabe que assim, a reação dentro do governo brasileiro, pelo que eu apurei, é que, olha, não é uma coisa que eles vão conseguir fazer ruptura com o Brasil, com o Mercosul, vão conseguir dolarizar a Argentina rapidamente, porque não tem apoio no Congresso para essas pautas, fechamento do Banco Central. Agora, você tem ainda uma incerteza gigantesca, né? Afinal, do que está sendo prometido vai ser entregue, os riscos que isso tudo está envolvido aí dentro dessa discussão toda. A gente falava da dolarização com o risco de, mais do que uma recessão, o risco de uma dolarização poder provocar uma depressão na economia argentina, porque é uma economia que, para ser dolarizada, precisa de dólares, e eles têm uma questão grave ali, que é a escassez de dólares.
Então, Eneg, está tudo ainda muito confuso. Agora, uma frase que eu ouvi muito os analistas falam, uma que eu guardei, que é o seguinte: o Massa é um político conhecido e que era muito ruim a perspectiva com ele, né? O Milei é um político desconhecido, mas que também parece que as tentativas daqui para frente podem dar muito ruim também, né? Então, Eneg, é tudo ainda aquela coisa, a gente vai ter que ver agora na prática o que vai ser esse governo, né? A gente ouve muita comparação do Milei com o Bolsonaro aqui no Brasil, que falava muito, mas na hora de entregar, de transformar aquilo em prática, você tem a moderação do Congresso limitando essas pautas mais radicais. Agora, é tudo muito incerto, né, Oeneg? A gente vai precisar entender agora na prática que tipo de mudanças isso tudo vai ocasionar. Por exemplo, no Mercosul, não se imagina que haja uma ruptura, até porque se romper aí, que a Argentina piora mais ainda, romper com a China, né? Imagina. Mas pode ser que tenha algum tipo de mudança, por exemplo, permitir negociações bilaterais, que a regra atual não permite. Agora, não se espera nenhuma grande ruptura, embora tenha sempre esse risco ali na espreita, né, Inês? Esses riscos, né? Muitos, muitos riscos. A quantidade de dúvidas é muito maior do que a quantidade de respostas. Ninguém tem a resposta. E eu Não acho que a é? equipe dele está buscando a resposta agora. No caso da privatização, especificamente da empresa, da Petrobras deles lá, ele falou em racionalizar para depois privatizar. É um processo que, quando o Menem privatizou, levou 2 anos. Quando ele fez a primeira fase, que foi de 91 a 93, levou 2 anos. Então é um negócio demorado, né? Não é um negócio tão rápido assim. Você pega o processo de privatização da Eletrobras no Brasil, não é um negócio tão simples. Agora, o governo está endividado, precisa de dinheiro, ali tem dinheiro. E além disso, o governo, a Petrobras deles, precisa fazer investimentos e, portanto, tem uma fonte de investimento se o setor privado entrar. A Repsol foi um desastre. A Repsol espanhola é tipo a Enel aqui. Foi um desastre. E isso não desmoraliza a privatização, mas autorizou a expropriação feita pela Kirchner. É isso aí, Juliana Rosa. Economia é contigo e você volta a conversar com a gente amanhã. Tem muita munição, tem muita história para contar. Nossa, a Com América esse. Latina é sempre assim, né? Fácil, né? Virou uma feira, uma festa. Vamos acompanhar. Valeu, Juliana. Obrigado. Beijo. Obrigada, Ju. Bom trabalho para você. Agora, 12h59.